Boa noite a todos. Nós estamos hoje finalizando o nosso curso de passes no âmbito da teoria. Estamos na quarta parte, né? Na quarta parte de quem doa e quem recebe. Sendo que hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, que é o passe e oração. Hoje é a última aula teórica do curso deste ano, de 2017. Então, a última aula teórica, sendo que depois temos apenas mais 3 aulas, que são os relatos de tratamentos espirituais, que é a quinta parte, que são os casos clínicos. Esses relatos são retirados da Revista Espírita, dos livros de André Luiz, certo? Então, assim, em relação à teoria mesmo, terminamos hoje, tá certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passe e a oração, finalizando a quarta parte do curso. Para finalizar a quarta parte do curso, como todos os capítulos, a doutora Marlene começa recordando alguns conceitos básicos para que a gente possa compreender o que ela quer dizer em relação à mensagem daquele capítulo. Basicamente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, sobre a prece. A importância da prece, tanto para o passista, quanto para quem se propõe a fazer um tratamento de passes. Então, nós falamos, esse é um curso de passes, um curso baseado no livro, o Passe como Cura Magnética. E, finalizando, ela finaliza de uma maneira genial, que assim, qual que é o melhor ingrediente, qual é o ingrediente principal? A oração, a prece, porque não adianta você se propor a esse tratamento se você não mantiver o hábito da prece, e não adianta você, trabalhador espírita, passista, se propor a esse trabalho se você não mantiver o hábito da prece. Então ela vem discorrer um pouquinho sobre essa questão. E ela recorda que o passe é uma transmissão conjunta ou mista. Isso a gente não pode esquecer de tudo isso que a gente conversou. É uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos. Então, é uma mistura dos fluidos do encarnado com os fluidos espirituais dos benfeitores espirituais. E não deve ser considerado, então, de forma nenhuma, uma simples transmissão de fluidos somente do encarnado, porque seria uma magnetização e não um passe. Passe, então, é uma conjunção desses dois tipos de fluido, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Quais as finalidades do passe? As finalidades são sanar essas desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Então veja, as finalidades do passe, o passe se propõe a uma finalidade muito interessante. O passe se propõe a trazer saúde, né? Sanar, substituir fluidos deletérios por fluidos salutares. Ele se propõe também a equilibrar o funcionamento das células e tecidos e harmonizar o funcionamento das estruturas, garantindo e melhorando a lucidez psíquica, ou seja, promover o reequilíbrio da saúde. Portanto, a gente pode considerar sim o passe como uma terapia complementar, como uma terapêutica. Isso é provado cientificamente? Hoje em dia ainda não é. Mas, na revelação espírita, com todo o curso, né, a que nós nos propusemos, e esse livro se propõe a provar e a fazer com que nós entendamos de forma científica que o passe é sim uma terapia, assim como a medicação alopática, como a medicação homeopática e como todas as outras terapias que nós conhecemos hoje em dia. É uma terapia e tem uma abordagem científica no nosso corpo, certo? Então o passe se propõe sim a fazer o tratamento desses fluidos negativos que estão naquele momento atuando naquele espírito, né, no corpo espiritual daquele ser, daquela criatura, fazendo assim uma melhora dessa parte fluídica, substituindo por fluidos que estão melhores, fluidos benéficos, melhorando essa dinâmica fluídica
nessa criatura naquele momento. Então, o passe, recordando, é usualmente transmitido pelas mãos. Então, na maioria das casas espíritas, nós vemos que o passe é transmitido pelas mãos. Mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro. Um sopro espírita é muito comentado, principalmente na revista espírita. Mas existe também o passe à distância, que também é muito utilizado nas casas espíritas, né? Com o nome da pessoa e tudo mais. Por quê? Porque é pelo intermédio das irradiações mentais e dos fluidos. A transmissão e a recepção do passe, ela guarda relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem a recebe. Então é essa tal da vontade sempre permeando toda a teoria que a gente vem falando durante todo o curso. É a história da vontade junto com o pensamento. É a nossa vontade que vai impulsionar o nosso pensamento, que vai propiciar o passe, que vai propiciar a movimentação dessas energias. Portanto, é a nossa vontade que vai poder fazer com que entremos em contato com as equipes espirituais. É a nossa vontade, é a nossa disposição mental. Eu entendi muito bem vontade quando um professor meu de psiquiatria falou assim, porque vulgarmente a gente fala vontade, né? A gente fala muito de vontade, mas pra gente fechar o assunto, que vontade de comer alguma coisa. Isso não é vontade. Vontade é resistir àquilo quando eu tô com muita vontade, muito desejo de comer aquilo. Essa é a vontade. Quando eu coloco o poder de resistir, o poder de escolher, é o meu poder de escolha, certo? É o meu poder de escolha naquele instante. Então eu escolho trabalhar para Jesus e entrar em contato com essas equipes espirituais. E quando eu sento para tomar o passe, naquele momento eu escolho receber essas energias. Se não for dessa forma, também não adianta. A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. Essa frase já daria um dia inteiro de conversa, porque ela está falando da cura. E o que é cura? Na verdade, essa frase se propõe a perguntar isso. O que é cura? A cura verdadeira das doenças está relacionada a um processo de reajuste do espírito. O que a gente pressupõe, então, que o passe, na verdade, é mais um tratamento. Portanto, a gente vai ao médico e fala, vou ser curado. Se nós formos parar para pensar sobre o ponto de vista do espírito imortal, não há nada que possa ser curado. Nada que possa ser curado na carne. Tudo bem, existem doenças que podem ser de fato, acabou, não tem mais, sarou, não é? Sumiu. Mas aonde reside, qual é a causa daquela lesão? Qual é a causa daquela doença? A causa daquela doença é muito anterior, a causa daquela doença reside no espírito, a causa daquela doença reside na mente. Portanto, a cura mora na mudança de disposição deste espírito, na mudança de posicionamento, na famosa reforma íntima, na famosa afinidade com as leis morais de Deus. Quanto mais distante eu estou dessas leis, quanto mais distante eu estou do que ensina Jesus, mais doente ou mais longe da saúde eu estou. E quanto mais perto, mais eu me aproximo da cura da minha alma. Portanto, a cura reside na minha alma. Reside na mudança de postura. Reside a deixar o homem velho, egoísta, egocêntrico, que todos nós somos ainda e muito. Se formos fazer
né? Se a gente for nos interiorizar, quanto que a gente ainda é egoísta, quanto que ainda somos orgulhosos, egocêntricos, não é mesmo? Quando a gente começar a deixarmos o homem velho e praticar a verdadeira caridade, praticar o verdadeiro amor, começar a trilhar os caminhos do amar ao próximo como a ti mesmo, que ainda é muito longe para nós. Mas quando estivermos galgando os primeiros passos em direção a isso, aí sim a gente está perto dessa cura. Portanto, o passe, na verdade, não vai trazer a cura. Ele vai trazer, sim, um auxílio, o que mostra a misericórdia infinita de Deus, que coloca à nossa disposição o passe como terapêutica, assim como coloca à nossa disposição o remédio como terapêutica e todas as outras terapêuticas que estão à nossa disposição, que não devem ser descartadas de forma nenhuma, e sim aglutinadas, porque estão ao nosso serviço, certo? Não devemos dispensar nenhuma terapêutica. Por isso que é aquele mito, o meu problema é espiritual ou é médico? É tudo junto, vamos fazer tudo que tem ao meu dispor, porque se tá se manifestando, eu preciso ver o que eu posso fazer, tá certo? Para evitar recidivas de doenças, é necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral e de esclarecimento espiritual. Isso que eu acabei de dizer. Ela recorda que o passe não tem contraindicação, qualquer idade, velhos, crianças, enfermos de toda classe pode fazer uso dele. E nota-se um efeito menor quando as pessoas têm um desajuste no cérebro, porque de fato tem mais dificuldade em entrar em contato com o que está acontecendo naquele momento, mas a misericórdia, sempre existe equipe espiritual que vai auxiliar aquela pessoa a aproveitar o passe de alguma forma. Muito bom. Falando então do assunto desse capítulo, que finaliza a parte teórica do curso, que é a prece, é colocado a prece como fio de ligação com os planos superiores. E é muito interessante essa imagem, né? Um fio de ligação. Seria muito bom se a gente tivesse um WhatsApp, né, para falar com o plano superior. Mas a gente não tem. Né? Seria muito bom a gente poder ligar para o nosso mentor e falar assim, então, o que eu faço agora? Mas infelizmente a gente ainda não tem esse merecimento, quem sabe um dia a gente tenha. Mas a gente tem a prece. A prece é o fio de ligação, é a nossa comunicação com o plano superior, com os amigos, com os benfeitores espirituais. É a prece, através da prece, dessa forma de interiorização que a gente vai se ligar com esses amigos, com o plano superior. E muitas vezes a gente se esquece disso. Quantas vezes a gente se esquece disso? Que é algo tão simples, mas que muitas vezes não está ainda intrínseco em nosso dia a dia. Então, para colocar em movimento a nossa energia, o ectoplasma, em benefício do que se precisa, o passista, falando especificamente do passista, ele deve cultivar a prece como estado natural em seu campo íntimo. Então, se eu me propuser a ser um trabalhador da casa espírita, como passista, ou qualquer outro tipo de trabalho, nós estamos falando especificamente aqui do passe, mas qualquer outro tipo de trabalho, a oração, a prece deve sim virar um hábito. Deve virar um hábito. Para que eu me mantenha ligado, porque é o fio de ligação com as equipes superiores. É a maneira que eu vou me manter ligado à equipe que eu vou trabalhar toda quarta-feira. Certo? Nos domínios da mediunidade, André Luiz coloca que a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Através da prece, o doador expulsa dos seus próprios envoltórios as sombras que se acumulam nas lutas diárias, quando sorve do plano espiritual substâncias renovadoras para seu próprio bem-estar. Olha que interessante. E como a gente não dá a devida importância, ou talvez a gente não tenha noção do poder da prece. É prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Eu imagino a prece quando a gente consegue fazer uma prece de coração. A impressão que eu tenho é como se
a gente se colocasse embaixo de uma cachoeira de luz, uma cachoeira de energia, porque é mais ou menos isso que deve acontecer mesmo, como se abrisse um portal, né? Esses portais que a gente vê agora nos filmes, nas séries, um portal para uma outra dimensão, deve se abrir mais ou menos isso mesmo, um portal para outra dimensão, e um manancial de luz, de vibração positiva chega até nós naquele momento. É como se a gente pudesse abrir essa outra dimensão e poder captar essa energia que não está à nossa disposição a todo momento, não. Não é? Então a gente se afiniza, troca ali aquela estação e consegue se afinizar e recolher aquelas energias que a gente precisa tanto. E será que a gente utiliza desse benefício, dessa terapêutica, dessa ferramenta em todos os momentos que a gente poderia? Quantos momentos de angústia a gente tem no dia a dia? Quantos momentos tristes que a gente poderia se afinizar com as equipes superiores através da prece e a gente não faz, né? E recolher esse benefício dessas energias amorosas, não é mesmo? Através da prece, expulsamos dos nossos próprios envoltórios fluídicos, do nosso perispírito, a gente já falou incansavelmente aí durante o curso, as sombras que se acumulam nas lutas diárias. Por que se acumulam? Gente, não tá fácil pra ninguém hoje em dia. Tá todo mundo lutando. Não tá fácil. Nem pra mim e nem pra ninguém. Tá todo mundo lutando. Hoje em dia as provas estão difíceis para todos nós. São tempos de renovação, são tempos de provas importantes para todos nós. E de fato, as energias negativas, as sombras se acumulam nos nossos envoltórios. Ninguém pode se dar o luxo hoje em dia de ficar sem fazer prece. Se você se propõe a ser espírita e a seguir a uma religião, se dá o luxo de ficar sem prece, porque é um momento que você vai tentar fazer essa limpeza do seu envoltório, porque essas energias se acumulam sim, não tem como dizer que não. É impossível, tá certo? Mesmer, na Revista Espírita, coloca que a prece é um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso. Então, troquei tudo. Um outro gênero de magnetismo muito mais poderoso é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Assim, onde haja o socorro magnético que visa a tarefa de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar e sob a invocação da prece, há sempre auxílio espiritual. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprida, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de imensurável poder. Essa questão do poder da prece também é algo que a gente não imagina. Eu procurei nos meus arquivos e na internet, acabei não dando tempo, mas existe um estudo científico ligado a alguns membros da Associação Médica Espírita que provam. Colocou um grupo de pessoas que estavam internadas no hospital, um grupo de pessoas recebiam prece e outro grupo de pessoas não recebia prece, simples assim. Pessoas, não vou me lembrar detalhes, mas essas pessoas aqui recebiam e essas outras não recebiam preces de desconhecidos. Então você vai fazer uma prece para a senhora X que você não conhece. Era assim. E foi percebido, provado cientificamente, que as pessoas que receberam prece melhoraram mais que as pessoas que não receberam prece. Então existe um estudo que teve esse resultado. Isso já é um estudo bem conceituado no mundo científico. Então quer dizer, nós não temos noção do poder da prece. Você fala assim, nem pra quê, né? Eu vou fazer uma prece, então não, faça a prece. Atualmente conversei com uma pessoa que falou assim, eu não sabia que era possível pedir na prece, eu só agradecia. Devemos pedir na prece, sem dúvida nenhuma, claro que devemos agradecer, se o nosso coração assim desejar, porque sem dúvida nenhuma
a gratidão por cada dia vem de forma natural no nosso coração. Mas pedir também é muito importante. A gente vai ver daqui a pouco que eu vou trazer alguma parte do Evangelho. Mas esse poder da prece, sem dúvida nenhuma, Mesmer traz, que há sempre auxílio. Em toda prece, há sempre auxílio espiritual. Vamos lá. Eu trouxe esse capítulo do livro, O Passe como Cura Magnética, bem pequenininho. E para complementar, sugiro que, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre isso, nos últimos 2 capítulos do Evangelho, o penúltimo é esse, Pedi e obtereis, e depois tem uma coletânea de preces. Todo mundo já folheou aí o Evangelho, sabe que no final tem vários tipos de preces ali, né? De sugestões de preces, enfim. E nesse capítulo, Pedi e obtereis, está falando sobre a prece. Então, vamos estudar um pouquinho do que o Evangelho traz. Algumas partes eu trouxe que eu acho que são importantes para a gente pensar nessa ferramenta tão importante que é a prece. No Evangelho é colocado que a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, acabei de falar, então pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros. Também podemos orar pelos outros, não só por nós mesmos. Pelos vivos ou pelos mortos. Tá? Isso é Evangelho, literal, escrito aqui. As preces dirigidas a Deus são movidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Certo? Então, não é só o agradecimento. É permitido o pedido. É permitido o louvor. Porque precisamos pedir, sim. Não só por nós, mas também pelos outros. Isso é humano. Não é? Não há nada mais humano do que pedir ajuda, não é verdade? Não há nada mais humano do que perceber os nossos limites, do que perceber as nossas deficiências, do que ver que até ali não dá mais e que eu preciso de ajuda, entregar. Porque chega um momento em que realmente a gente fala, eu entrego, eu não sei mais o que fazer. E essa é a prova da fé. Não é? Quando a gente pede ajuda na prece e entrega para Deus, eu entrego. O que eu posso fazer a partir de agora? Eu entrego. Está nas suas mãos, eu confio. Essa é a grande prova de fé. Essa é a fé verdadeira através da prece, não é assim? E não há nada mais humano e verdadeiro do que isso. Eu trouxe essa frase, essa parte é grande, mas eu acho que é bem importante. Mas e aí, né? Como que os espíritos ouvem as preces, não é? Que coisa estranha, né? Então, assim, sempre vamos receber auxílio. Mas, você acha que Deus vai ouvir? Né? Tá bom. Tá bom, Deus vai ouvir. Como assim? Não é? Deus é muito maior. Enfim, que é Deus? Bom, não vou entrar nesse assunto, né, gente? Que é Deus, porque, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Mas é algo que eu pensava desde sempre. Como assim, né? Vou ficar falando, vou ficar pedindo para Deus. Espera, ele vai me ouvir? Como assim? Mas, como é dito, existem os encarregados, existe todo um trabalho, existe toda uma rede, não é? E se nós nos afinizamos a esses benfeitores, para alguém chega e vai ter o auxílio. A gente não pode esquecer que nós temos já alguém do nosso lado sempre ligado a nós, que é o nosso mentor, o nosso guia, o nosso anjo guardião, como queiram chamar. Nosso amigo espiritual, que vem por amor nos auxiliar nessa jornada. Então ele já provavelmente deve dar uma ajudinha a chegar para essa quem,
deve chegar, não é assim? Então, o Espiritismo nos faz compreender que a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Então, essa partezinha vem resumir muito do que a gente estudou no curso, que é a questão do fluido cósmico universal, que é a questão dos fluidos, que é a questão de como dissipam-se os pensamentos, que é assim que se dissipa a prece. Seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento se eleva a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, então quando a gente eleva o pensamento, quando a gente emite a prece, o que acontece? Olha que interessante. É necessário imaginar que os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido cósmico universal. Lembra da primeira aula do curso? No fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados, né, neste fluido que compõe tudo o que nós vemos, certo? Que compõe tudo. Que preenche o espaço. Assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Este fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento. Então, este fluido, lembra das primeiras aulas do fluido e tal? Que é esse fluido que vai levar o pensamento, que é o produto da mente, através da vontade. Não é? Como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas e a do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. E é assim que os espíritos se comunicam entre si. Certo? Pela prece, o homem vai atrair o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. E assim também podem desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, eu acho que aqui também vem trazer uma outra questão. Primeiro como é que a prece chega ao ouvido de quem deve chegar. Então chega. De alguma forma a gente viu que chega. Isso está lá no Evangelho. Mas e aí, eu vou pedir o quê? Não é? Essa também é uma grande questão. Agradecer é fácil. Agradecer pela vida, agradecer pelo dia, agradecer pela essa encarnação, agradecer pela dificuldade, agradecer pelo sofrimento, agradecer pela doença. Isso, conforme o nosso entendimento, mais gratidão a gente vai tendo pela vida. Agora o pedido pode ficar cada vez mais difícil. Porque, o que eu vou pedir? Que eu não passe por essa dificuldade? Se essa dificuldade vai me trazer o crescimento, então eu preciso passar pela dificuldade. Muitas vezes fica difícil pedir. E no Evangelho vem trazer uma questão muito interessante. Né? Quando ele diz que é assim, mas como que fica a questão também do livre-arbítrio nisso? Não é? É uma questão que muitas vezes traz pra gente. E na verdade, assim, eu vou pedir para os espíritos me ajudarem nisso, nesse problema. Mas e o meu livre-arbítrio? Não é uma questão que a gente traz? Não sei se vocês já pensaram nisso. Mas o que é trazido nesse momento, olha que interessante. O homem se encontra na posição de quem solicita bons conselhos.
Então, quando nós estamos com um problema muito complicado e nós pedimos ajuda, inspiração, é muito isso. Nós nos encontramos na posição de quem pede bons conselhos. Isso está escrito no Evangelho. E o segue, mas conservando a liberdade para segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. Não é? Então é aquela história, por favor, eu não quero que isso aconteça. Enfim, essa história de pedir deixa a gente um pouco confuso, não é assim? Então é assim, na verdade a ideia é me inspire. Qual é o melhor caminho a seguir? A melhor maneira que eu ouvi quando eu era pequena eu sou sempre você, né? Baixinha, mas quando eu era mais nova, na mocidade, falando um pouco da prece, eu nunca vou me esquecer de uma palestra falando sobre essa questão, né? O que pedir, né? E ficou muito marcada a questão assim, conversando com o mentor, perguntar e conversar no sentido assim, o que Jesus faria nessa situação? Né? Porque eu não sei o que fazer, o que Jesus faria? No sentido de qual é o melhor caminho, qual é o caminho que eu vou estar de acordo com as leis morais do Evangelho, com o caminho que eu escolho seguir a partir de agora. Na verdade, no momento em que eu escolho seguir a doutrina espírita, eu escolho ser cristão. Certo? Se eu escolho ser espírita, eu estou escolhendo ser cristão. Eu estou escolhendo tentar começar a olhar o mundo sob essa ótica. Então, o grande pedido, na verdade, é me inspire. Qual é o caminho que mais se afiniza com esse novo caminho que eu pretendo seguir? Porque muitas vezes eu não sei, não é? E os espíritos que vão ouvir essa prece sincera do nosso coração podem nos inspirar e nós podemos seguir ou não. Que diz aqui, o homem se encontra na posição de quem solicita bons conselhos e o segue ou não. Certo? Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não é assim. Desde que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daqueles que, ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando ele for julgado digno desse benefício, ou quando isso possa ser útil. Ou seja, os espíritos amigos, companheiros, sempre vão ajudar a prece a chegar onde deve chegar, pensando que eles vão sempre ajudar fluidicamente essa prece a chegar onde deve chegar. Porque se nós, ao fazermos a prece, não tivermos a força fluídica necessária, a ajuda vai ser dada, o incremento fluídico, é o que está escrito aqui, né? Vai ser dado fluidos a mais para que essa prece possa chegar onde ela deve chegar. Então, também, uma outra coisa que a gente não tem noção é da misericórdia de Deus. É do quanto que é importante nós usarmos essa ferramenta da prece, quanto nós esquecemos disso. Em todos os dias, todas as angústias que a gente passa no nosso dia a dia, se nós pararmos e lembrarmos de fazermos nossa prece, de ligarmos ao nosso mentor, de pedirmos essa inspiração para Deus. Meu Deus, e agora? Esse alívio vai vir, essa inspiração vai vir, porque essa prece vai ser ouvida. Vai ser ouvida, isso é garantido. Está certo? O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar e nem do momento em que é feita. Podemos, pois, orar em qualquer hora, sós ou em conjunto.
Então, podemos fazer a prece em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Não precisa ser ajoelhado do lado da cama, né? Uma fotinho básica antes de dormir. Em qualquer momento, na hora que o nosso coração pedir, a gente pode elevar o nosso pensamento, certo? E ele coloca que a prece em comum, a prece em conjunto tem ação mais poderosa, porque quando se une essa energia desses corações afinados, né, quando todos os que fazem se associam de coração no mesmo pensamento, com a mesma finalidade, é como se muitos clamassem em uníssono. Certo, pessoal? Então, nós finalizamos então esse curso, essa parte teórica, lembrando desta ferramenta, que é a prece, que devemos utilizar, sim, todos os dias, se nós nos propusermos a seguir a doutrina espírita, a nos beneficiarmos do tratamento do passe e a trabalharmos, né, como passistas dentro da casa espírita. Lembrando assim, né, nem temos noção do quanto essa ferramenta é importante e pode nos auxiliar. Tá certo? Então tá bom. Então vamos unir o nosso coração, lembrando que a prece em comum tem muito mais força. Finalizando rapidamente essa primeira parte do nosso trabalho de hoje. Vamos assim fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, alegrando o nosso coração por estarmos juntos, relembrando com alegria dessa ferramenta tão poderosa, agradecendo ao nosso Mestre por esta oportunidade de aprendizado, por esta oportunidade desta existência, que possamos assim aproveitar. Nos inspira, Jesus, a seguirmos o caminho ensinado por Ti. E que nesse instante possamos receber das equipes aqui amigas uma chuva de bênçãos vindas do alto, a acalmarem o nosso espírito, a envolverem o nosso coração, a balsamizarem as nossas chagas e a trazerem esperança e a confiança de que Deus está ao nosso lado, olhando por nós, trazendo assim alívio, fé e alegria. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja.